Olá, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fórum Regiões de segunda-feira. É a primeira edição deste ano de 2012, dia 2 de janeiro. Em estúdio tenho Cancela Moura, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos conversar hoje do que de melhor se passou no ano de 2011, o melhor e o pior deste ano. Na primeira parte vamos olhar com pormenor para o que se passou de mais importante no nosso país e também além fronteiras. Na segunda parte vamos lançar um olhar sobre o desporto, que é afinal um tema recorrente às segundas-feiras no Fórum Regiões. Por enquanto, ficamos então com uma peça preparada pela jornalista Delfina Rocha acerca do que de mais importante se passou em 2011. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. ليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر في غوط الباطل. Truth be told, I never graduated from college. Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife? Apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Politique, financière et économique. 400 mortos, 50 feridos. O estado do Rio de Janeiro enfrenta as piores cheias dos últimos 44 anos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. 3 versos escritos há alguns séculos por Camões e que bem podem caracterizar 2011. Este foi um ano em que a palavra mudança se fez ouvir bem alto um pouco por todo o mundo. Em janeiro, Dilma Rousseff inicia o seu mandato como a primeira mulher presidente do Brasil. Um janeiro chuvoso na cidade maravilhosa do Rio, que tem como desfecho uma autêntica tragédia. Depois de 20 horas consecutivas de chuvas fortes, inundações e deslizamentos de terra provocam mais de 500 mortos. Do outro lado do Atlântico, chega a Portugal, no início do ano, a notícia da morte do cronista Carlos Castro. Um homicídio rodeado de pormenores de filme de terror em Nova Iorque, no hotel onde se encontrava instalado em Times Square. De volta ao plano internacional, no Egito, e sem que nada aparentemente o fizesse prever, começa a revolta contra o regime instalado de Hosni Mubarak. Os jovens saem à rua em manifestações e organizam-se pela rede social Facebook. Os protestos alargam-se no Oriente e também na vizinha Líbia é exigida a admissão de Muammar Gaddafi. Em terras lusas, as eleições presidenciais dão a Cavaco Silva a vitória para o seu segundo mandato como Presidente da República. A 11 de março, a cidade de Fukushima, no Japão, acorda com um violento terremoto de intensidade 8.9 na escala de Richter. O abalo acaba por provocar um tsunami que destrói a cidade japonesa. É o 4º maior terremoto de que há registro. Na manhã seguinte, em Portugal, o movimento espontâneo de jovens Geração Arrasca sai à rua um pouco por todo o país. No Porto foram 80 mil jovens que se juntaram e em Lisboa 200 mil.
Um movimento sem cores políticas e inédito em Portugal, o país que não consegue dar resposta de emprego para os jovens, dizem os manifestantes. Dias depois, é 23 de março, a noite em que José Sócrates entrega a sua demissão enquanto líder do governo ao Presidente da República e depois do chumbo do Programa de Estabilidade e Crescimento, o designado PEC 4, na Assembleia da República. No mês seguinte, em abril, Sócrates anuncia que Portugal irá pedir um resgate financeiro à vulgarmente conhecida Troika, composta pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu. Portugal torna-se assim o terceiro país da zona euro a pedir ajuda financeira, depois da Grécia e da Irlanda. E este é o dia que marca o destino do país para os próximos tempos. No mesmo mês, Cavaco Silva convoca eleições antecipadas para o mês de junho. Em terras de Sua Majestade, o filho mais velho do Príncipe Carlos e da Princesa Diana casa com a plebeia Kate Middleton na Abadia de Westminster. Em maio é assinado o acordo entre Portugal e a Troika acerca do pedido de resgate financeiro, num memorando de entendimento com medidas de austeridade para o país nos próximos anos. Um empréstimo de 78 mil milhões de euros recebidos por Portugal em várias tranches. Ainda em maio, o presidente dos Estados Unidos anuncia a morte do rosto do terrorismo contra os norte-americanos, Osama Bin Laden. Ao que tudo indica, o líder da Al-Qaeda e autor dos ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro terá morrido no Paquistão, numa operação relâmpago levada a cabo por militares. Chega ao mês de junho e, com ele, as eleições para o governo. O Partido Social Democrata vence e é o seu líder, Pedro Passos Coelho, quem assume o comando do Executivo, numa coligação entre PSD e CDS-PP. A vitória laranja e a consequente derrota socialista leva Sócrates a apresentar a sua demissão do cargo de secretário-geral do Partido Socialista. A ele sucede-lhe António José Seguro. 2011 fica ainda marcado pela morte do cantor e ator Angélico Vieira, vítima de um acidente de viação, da morte da cantora Amy Winehouse, vencedora de 5 Grammys Awards, e de Steve Jobs, o gênio visionário da Apple. Durante o período por excelência de férias dos portugueses, é anunciado pelo governo de Passos um corte no subsídio de Natal 2011. Em outubro, as eleições na Argentina dão a vitória a Cristina Kirchner, que é eleita com 46% dos votos à primeira volta e assume o seu segundo mandato de 4 anos. Este mês fica também marcado pela morte de Muammar Gaddafi pelas mãos dos revolucionários líbios. A conhecida como Primavera Árabe derruba os líderes autoritários de há dezenas de anos no poder do Egito e da Líbia. Uma página de história virada no Oriente, certamente com consequências para os próximos anos nestes países e no mundo. Na Europa, é assumida a crise da zona euro. Christine Lagarde, a presidente do FMI, alerta nos últimos meses do ano para a possibilidade de uma nova grande depressão. Os líderes europeus tentam travar com novas medidas económico-financeiras a crise da dívida soberana e é o eixo Paris-Berlim que tenta tomar as rédeas da Europa e da moeda única que está ameaçada. Neste turbilhão de acontecimentos, é o rosto mais controverso da Itália que acaba por cair. Silvio Berlusconi pede a sua demissão no início do mês de novembro. Portugal é mergulhado em austeridade em 2011. E para que a saída da crise possa acontecer, os portugueses perderam parte do subsídio de Natal 2011. Já os trabalhadores da administração pública e os pensionistas vão também perder o 13º mês e o subsídio de férias no próximo ano. Quanto ao Estado, abdicou por pressão da ajuda externa, das golden shares que detinha em algumas empresas cotadas em bolsa
e o Governo decidiu que a cultura havia de perder o seu Ministério. Anunciado em 2011 está o encarecimento do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, os portugueses vão pagar mais numa ida às urgências hospitalares e aos centros de saúde. Na educação, as reformulações do setor iniciam-se pela extinção das direções regionais de educação e pela eliminação de algumas horas que, segundo os sindicatos, vão colocar muitos docentes em situação de desemprego já em 2012. Para os automobilistas, acabam a escute e todas as autoestradas estão portajadas. Nos últimos dias do ano, o destino da EDP fica traçado e são os chineses da Three Gorges os escolhidos para comprar a parcela do Estado de 21% na empresa. Um mau fado para Portugal, ou talvez não. A típica canção lusitana foi suficientemente bela, única e portuguesa para ser elevada ao património imaterial da humanidade pela Unesco no último mês do ano. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho, e a cortina da janela o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde ou verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas no jardim, um São José de Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Um excelente trabalho preparado por Delfina Rocha acerca do que de mais importante se passou neste ano de 2011. Em estúdio relembro que tenho Cancela Moura. Agradeço mais uma vez a presença neste Fórum Regiões, o primeiro de 2012. Vamos então olhar um bocadinho para o que foi o ano que terminou há pouco mais de 24 horas. Cavaco Silva logo em janeiro venceu as presidenciais numa luta que se previa que fosse e que foi acesa com Fernando Nobre. Cavaco Silva venceu, partiu para o segundo mandato de 5 anos. O que é que poderemos esperar deste segundo mandato de Cavaco Silva? Eu começaria por dizer que, relativamente a estas eleições, há 2 ou 3 factos que eu gostaria de realçar, porque podem ser importantes para o futuro, independentemente daquilo que possa ser este mandato do Presidente da República. Já se adivinhou que vai ser um mandato de muito maior intervencionismo por parte da Presidência da República. Na minha opinião, até julgo que demais. Eu julgo que o professor Cavaco Silva, aquilo que falou de pouco no primeiro mandato, está a falar demais neste segundo. Estava também à vontade, não há legislações. Admito que sim, mas curiosamente a coabitação que teve com José Sócrates poderia ter dado uma certa distância em termos de protagonismo à Presidência da República, que acabou, o professor Cavaco Silva, de se remeter a um silêncio, muitas vezes gerir esse silêncio, e agora julgo que até tem marcado a agenda, nomeadamente neste tempo de austeridade,
o próprio discurso de Ano Novo veio agora repetir novamente o equilíbrio que é preciso ter nos esforços, que é preciso ter o esforço, o empenhamento, quer na concertação social, quer nos esforços que estão a ser pedidos, os sacrifícios serem distribuídos de forma equitativa por todos os portugueses. E pode dizer-se que Cavaco Silva está mais intervencionista em relação a um partido, a um governo que é da sua cor política. É exatamente isso, é exatamente isso que eu estou a tentar realçar. E, portanto, julgo que no passado a própria coabitação com o primeiro-ministro José Sócrates pode ter inibido o Presidente. Também era o primeiro mandato e normalmente os segundos mandatos do Presidente da República são sempre de maior conflito, maior conflitualidade do ponto de vista político e da sua própria intervenção. Mas nas eleições propriamente ditas há aqui um fator importante a destacar. Foi os 53,5% de abstenções que denotam aqui, e são um sinal muito claro, de um divórcio muito grande da própria população, dos próprios eleitores, relativamente ao sistema político. Eu queria aqui dizer também que de 2006 para 2011 há outro dado estatístico interessantíssimo. Os votos brancos passaram de 50 para quase 200 mil na Presidência da República, o que significa que há aqui um voto de protesto. E este sinal julgo que se refletiu agora em 2011, primeiro com os movimentos que estão nas redes sociais, nomeadamente aquilo a que se chama Geração Arrasca e os movimentos que vieram para a rua em março e em outubro, mas mais em março, e portanto julgo que é um dos factos aqui a destacar. Um outro facto aqui a destacar tem a ver exatamente com o Fernando Nobre. Fernando Nobre, que era muito importante na esfera social, uma personalidade ímpar, por ser o Presidente da AMI, por de facto ter uma grande entrega ao voluntariado e ser uma destacada personalidade nessa área, veio depois a revelar-se como um flop do ponto de vista político e provavelmente porque também esteve no epicentro de uma questão que foi a sua não eleição, a primeira desde o 25 de Abril, para Presidente da Assembleia da República. Ele que usou a bandeira de não político profissional. Eu diria que foi é verdade, eu diria que foi um dos vencedores, portanto, destas eleições presidenciais. No fundo, ocupou um bocadinho aquilo que era o espaço que Manuel Alegre, 5 anos antes, tinha ocupado, mas que, de facto, nestas eleições, apesar de ser um vencedor, não conseguiu 2 dos objetivos que tinha traçado. O primeiro era diminuir a abstenção, ela cresceu, teve um recorde brutal, e também não era disfarçável, era querer ir a uma segunda volta, forçar, portanto, a existência de uma segunda volta, o que não veio a acontecer. Também isso não veio a acontecer porque acabou por, julgo que a vitória que nas sondagens era pré-anunciada de uma forma muito ampla para o professor Cavaco Silva, acabou por ser uma vitória muito idêntica àquela que tinha acontecido há 5 anos atrás. O objetivo inicial de Fernando Nobre, quando se candidatou, dizendo que não era um político profissional, terá sido desvirtuada quando se juntou ao PSD nas eleições para a Assembleia da República? Eu não diria isso. O que eu acho é que o discurso anti-partidos, anti-sistema, é evidente que depois nessa eleição para a presidência da Assembleia da República acabou por colidir com o próprio sistema. E, portanto, eu acho que aquilo que aconteceu manifestamente foi que Fernando Nobre levou longe demais aquele ímpeto inicial de tentar reformar e depois quando se viu confrontado com o próprio sistema não conseguiu reformá-lo por dentro. E dir-se-ia que o primeiro-ministro, o Pedro Passos Coelho, esteve muito bem com o compromisso que tinha assumido com Fernando Nobre, mas ainda esteve muito melhor quando na impossibilidade, e como isto podia ser um óbice à escolha que tinha feito de Dr. Fernando Nobre para Presidente da Assembleia da República, facilmente encontrou uma solução muito melhor, consensual e, portanto, a doutora Assunção Esteves protagoniza neste momento. E foi consensual entre todas as bancadas. E, além disso, teve uma maioria esmagadora e, para além de ser um quadro e uma referência dentro do próprio PSD. Portanto, incontestavelmente, uma solução ainda melhor do que aquela que teria sido aquilo que nós podemos designar uma primeira escolha. Nestas eleições, por último, há também um outro fator de ordem política que eu gostaria de realçar, que tem necessariamente a ver com a grande perda do Bloco de Esquerda. Aquilo que aconteceu nas presidenciais iria confirmar-se muitos meses depois
para o Bloco de Esquerda como uma grande derrotada da noite. O Bloco de Esquerda, como nas últimas legislativas, teve metade da votação da anterior, em 2009, e isto pré-anunciou-se neste resultado eleitoral. Houve uma grande aposta na candidatura de Manuel Alegre. Há 5 anos antes, ele tinha corrido sozinho, à margem dos partidos, tinha tido cerca de 20%, e agora, com o apoio institucional de 2 partidos, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e com todas as esquerdas que se uniram em torno daquela candidatura, teve um resultado muito parecido com aquele que Mário Soares tinha tido há 5 anos atrás, 14%. O que significa que o próprio Bloco de Esquerda, enquanto partido, enquanto escolha, que apostou tudo nesta coligação de esquerda, desde o Partido Socialista a todas as esquerdas, perdeu naturalmente este desafio. E, de facto, isto foi um pré-anúncio do que deveria acontecer depois nas eleições legislativas. Que aconteceram em junho, as legislativas em Portugal. José Sócrates perdeu para Pedro Passos Coelho, ele que tinha estado 2 mandatos à frente dos destinos de Portugal. José Sócrates, Pedro Passos Coelho, para muitos não seria um vencedor de José Sócrates antecipado, e julgo que Pedro Passos Coelho terá ganho a batalha a José Sócrates nos debates televisivos. José Sócrates, como se sabe, como se pode dizer, um animal televisivo, é uma pessoa que se dá muito bem com os adversários políticos, mas no debate que opôs os 2 principais candidatos a Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho levou a melhor. Eu diria que eu acho que a inversão daquilo que se estava a passar na campanha, porque a campanha foi uma campanha muito dura para ambos os partidos, foi uma campanha muito difícil. Eu diria que talvez, desde o 25 de Abril, PS e PSD, que são os 2 partidos que almejam, no fundo, o governo, não se tinham defrontado de forma numa antítese tão grande, até do ponto de vista ideológico, e eu acho que foi o debate que marcou o início do resultado final. De facto, as coisas pareceram muito equilibradas. Eu quero dizer que este debate ideológico que existiu foi mais ou menos entre o PSD, que dizia ou nos escolhem a nós, ou vamos entrar em derrapagem despesista, isto nunca mais para, ou o Partido Socialista, que diz ou nos escolhem a nós, ou isto vai ser soluções ultraliberais que nós também não queremos. E o país viu, pelo menos pela primeira vez, uma diferença acentuada entre PS e PSD, que muitas vezes até acabam por se confundir do ponto de vista da governação que costumam adotar. Depois, é importante aqui dizer-se que o Partido Socialista apareceu como um guardião do Estado Social. Do outro lado, o PSD prometeu libertar o país de uma certa governação, que de facto era verdade, estava, no fundo, a cometer erro atrás de erro, e eu diria até algumas incompetências do ponto de vista governativo, e tentar disciplinar aquilo a que nós, eventualmente, pretenderíamos em termos de modelo de desenvolvimento. O PSD propõe reformas e, portanto, na educação, na saúde, na segurança social, que são, e o programa de governo do próprio Partido Socialista era só, eventualmente, dar resultado daquilo que entendia que o PSD ia fazer, isto é, não eram bem propostas, porque elas rarearam no programa do Partido Socialista, foi quase uma defesa, no fundo, do tempo de governação de José Sócrates. O programa de governo do Partido Socialista não tinha muito mais que isso, era uma espécie de relatório de contas. E o PSD apontava uma reforma ambiciosa nas privatizações, quer na saúde, quer na educação. Portanto, e foi neste panorama que as coisas começaram, e pelo menos se iniciaram. A pré-campanha e a campanha eleitoral teve uma viragem. Eu lembro que as sondagens davam um impacto técnico quase todas as semanas, com um ponto à frente ou um ponto atrás, mas PS-PSD lado a lado. E, aliás, o próprio Primeiro-Ministro, o próprio Ministro José Sócrates, quando decidiu ir a votos, garantiu que iria vender cara qualquer derrota que viesse a ter. E eu acho que o debate marcou efetivamente a diferença e deu claramente vantagem ao PSD. José Sócrates tinha falado muito na experiência política de Pedro Passos Coelho, contra uma experiência já política, boa ou má, do governo socialista, mas isso não pesou no voto dos portugueses.
Não, é pelo contrário. O facto de o Pedro Passos Coelho não ter experiência, para mim, foi a grande e a maior vantagem que ele podia ter dado ao país. Eu gostava aqui até de dizer... Muito rápido, Cancelo Moura. Eu até gostava aqui de dizer que o sociólogo Pedro Magalhães referiu há uns tempos numa entrevista do Público que depois das coligações, governos maioritários, governos minoritários, que agora só nos faltava experimentar uma coisa, que eram políticos e eleitores mais exigentes. E, portanto, eu julgo que estas eleições podem ser um início de um novo ciclo em Portugal, pela forma de fazer política, pela forma de racionalizar recursos, de garantir melhores e maiores investimentos, mesmo até com toda esta austeridade que nós temos. É preciso moralizar a vida pública, ter espírito de missão, e isto pode ser que, efetivamente, esta oportunidade que nós tivemos nesta desgraça toda, ou melhor, que esta situação de desgraça que nós temos em termos sociais, em termos económicos, nos possa dar uma janela de oportunidade, precisamente, para fazer uma viragem na forma de fazer política em Portugal. Cancelo Moura, antes de avançarmos para o que de mais importante se passou lá por fora, além fronteiras, vamos visionar uma peça acerca dos 10 anos do euro, completados precisamente ontem, domingo, num trabalho preparado pela jornalista Marina Sousa. Ainda se lembra quanto vale €1 na antiga moeda? Alguns portugueses ainda se devem recordar que são 200,482 escudos, mas já lá vão 10 anos desde que a velhinha moeda republicana desapareceu para dar lugar ao euro. A moeda única, cujas notas retratam janelas, pórticos e fachadas de vários estilos arquitetónicos da história da Europa, e as moedas apresentam uma face comum e uma face nacional, tornou-se uma realidade palpável no dia 1 de janeiro de 2002 em 12 Estados-membros da União Europeia. Mas desde 1999 que as moedas nacionais como o euro português, a peseta espanhola, o franco francês, a lira italiana e o marco alemão deixaram de ter independência. A introdução do novo numerário constituiu na altura um desafio, mas acabou por se revelar um êxito. As notas e moedas em euro começaram a circular de uma forma muito rápida, sem contratempos. A eficácia e fluidez da nova moeda superou rapidamente as expectativas, originando assim uma grande curiosidade em toda a zona da Eurolândia e um olhar atento do mundo inteiro. O euro tornou-se um símbolo da Europa e passou a fazer parte também do cotidiano de mais 5 países. 10 anos depois da entrada em circulação, atualmente é utilizado por 332 milhões de pessoas de 17 países e é considerado a segunda moeda mais importante do mundo, a seguir ao dólar. Sonho de longa data para alguns países da União Europeia, o euro é considerado por alguns uma moeda virtuosa que permite uma livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Mas para outros, a moeda única é vista com alguns ressentimentos. Há quem mantenha a percepção de que o euro equivale a um aumento dos preços. E a verdade é que, por exemplo, os produtos de pastelaria, o café e os cigarros custam agora o dobro daquilo que custavam há 10 anos atrás. Com a crise da dívida que despolutou na Grécia em 2010 e que se espalhou depois por toda a zona euro, a euforia em torno dos benefícios do euro esmoreceu, os velhos ressentimentos sobre a moeda foram retomados e os eurocéticos ganham cada vez mais adeptos. O euro está em crise e quem sabe se não foi a pensar num eventual cenário como este que o país e a Europa atravessam que os portugueses optaram por guardar 326 mil contos. Segundo o Banco de Portugal, 10 anos depois da entrada em vigor da moeda única, há mais de 163 milhões de euros em notas e moedas de escudo que continuam na posse dos portugueses. 99% deste valor corresponde a moedas e por isso nunca mais pode ser trocado, uma vez que o prazo acabou no fim de 2002. Já no que diz respeito às notas ainda guardadas, que somam cerca de 183 mil euros, essas ainda podem ser trocadas até 2022, uma vez que a lei estipula que o prazo para troca vai até 20 anos depois da retirada de circulação da chapa.
Resta agora saber se os portugueses ainda estão interessados em trocar o velhinho escudo pelo euro ou então se vão fazer jus ao ditado de que mais vale prevenir do que remediar, na esperança de que a velha moeda volte a circular. Os 10 anos do euro, neste foram regiões, aqui num compacto abreviado do que foram estes 10 anos do euro. Castelo Moura, quero também ouvi-lo em relação à primeira década de vida do euro, antes ainda para completar as legislativas de há pouco, para falarmos de números que não falamos. Não, muito rapidamente, confirmou-se aquilo que tinha dito, o Bloco de Esquerda reduziu-se a metade e, portanto, está confirmado que não é um partido de implantação em todo o país, é um partido de segmento urbano, nas grandes metrópoles e, efetivamente, julgo que também em termos estratégicos está confirmada, portanto, aquela má escolha, a má estratégia das presidenciais. Aliás, recentemente isto agravou-se porque cerca de 200 militantes portanto, de uma das fações que constitui o Bloco também anunciou a sua saída, o que significa que o Louçã terá nos próximos tempos tempos difíceis para gerir portanto, o bloco de Esquerda e o partido que lidera. O PS teve o pior resultado de sempre desde o 25 de Abril e, portanto, não havia sequer memória de uma situação destas, o que significa que foi penalizadíssimo em face, e isto é a minha própria opinião, da sucessiva omissão da gravidade da situação da conjuntura económica, mesmo que fosse sistémica, mesmo que fosse internacional, ninguém perdoa ao ministro José Sócrates que andasse de pack in pack até à desgraça final que nos aconteceu com o pedido de ajuda. E de resto foi o cenário que se passou na maior parte dos países europeus. Os governos que estavam a liderar os destinos dos países caíram e quase todos eles socialistas. Com certeza, mas até poderiam ter sido conservadores. Mesmo que, e eu já tenho dito, referenciado isto, a conjuntura não sei se poderia obrigar. O que eu acho é que o primeiro-ministro José Sócrates desvalorizou a gravidade da situação. Julgo que geriu sempre a própria crise do ponto de vista económico e financeiro como se ela não fosse tão grave e até omitindo a gravidade desta, e aliás os resultados, as consequências, tudo o que veio acontecer a seguir, fica agora demonstrado que efetivamente terá sido assim. O PSD ficou com um intervalo, obviamente, de 10 pontos, que foi um intervalo apreciável, e o próprio CDS não cresceu tanto como é que se acharia, porque eu acho que houve um voto útil, a campanha foi crescendo, e quando chegou ao fim, as pessoas preferiram fazer uma aposta acertada, ou mais assertiva no PSD, garantindo uma maioria parlamentar. Estou convencido que se houvesse mais uma semana de campanha, o PSD sozinho teria alcançado essa maioria, porque as águas clarificaram-se e o país precisava, ainda que esse pudesse ser entendido por alguns como um mal menor, precisava de estabilidade governativa, o que veio a acontecer. Muito bem, passando então aos 10 anos do euro, aos primeiros 10 anos da moeda única, estamos numa altura em que se fala muito da crise internacional, nacional e internacional. 2011 foi também o ano em que Portugal pediu o resgate financeiro à Troika, composto pelo FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu, um depósito inicial nos fundos portugueses de 78 mil milhões de euros, que não chegarão, vêm mais milhões de euros. O que lhe pergunto é o seguinte: se neste ano de recessão, com este pedido de ajuda financeira, o euro está mesmo em crise? Eu pessoalmente espero que o euro possa vir por si próprio a resolver o problema com o Banco Central Europeu, com a União Europeia. Espero. E que não se possa pôr em causa a própria existência do euro com a facilidade com que se tem colocado. Porque isso seria um retrocesso do ponto de vista, até diria, de civilização para a própria Europa. Porque o euro acaba por, foi dito aqui na peça muito bem, é a segunda moeda mais forte ou mais transacionada em termos mundiais, mas, por exemplo, tem uma cotação, salvo erro, está neste momento para 1,3 com o dólar, e é uma paridade que é muito importante para nós. E mesmo países mais periféricos como Portugal, a Grécia, não correm o risco então de sair da moeda única? Eu continuo a achar que isso, neste momento, atendendo à gravidade e à proporção das consequências que entretanto aconteceram nesta crise sistémica em termos europeus, será uma incógnita para já equacionarmos ou não isso. O que é mau
Isto é uma esperança que tenho e uma opinião que tenho, é que efetivamente o euro seja a moeda, ou seja, continua a resolver o problema por si só, se fortaleça e o próprio Banco Central Europeu, isto é a minha opinião, possa vir a intervencionar de forma consistente para regular esta crise que se estende a todos os países. Estamos a falar dos países periféricos, é verdade, como a Grécia, que está num descalabro, está num descalabro grande, já se fala num default técnico que eu acho que seria uma espécie de falência controlada, porque obviamente a Europa não pode suportar que um país, qualquer que ele seja, eventualmente possa entrar em cumprimentos daquela natureza. Mas a Irlanda, que também estaria numa situação dessas, ultrapassou essa situação. Mas tem o país sob controle. Ainda agora, há pouco tempo, houve uma comunicação ao país do Primeiro-Ministro no sentido de serem tomadas novas medidas de austeridade. Agora, do ponto de vista financeiro, julgo que o Banco Central Europeu urge, e não são as cimeiras entre a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy que irão só resolver isto, é preciso a vontade de todos. O discurso que agora foi iniciado pelo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, sobre a questão dos eurobonds pode ser importante. Eu sei que o Primeiro-Ministro Passos Coelho não é ou não está muito de acordo com a adoção desta medida, mas isto pode ser uma medida que definitivamente acabe com as dúvidas sobre aquilo que vale a moeda. E há aqui um dado que é importante, é estatístico, mas é importante. A Reserva Federal dos Estados Unidos comprou cerca de 11% de título de dívida pública, enquanto que o Banco Central Europeu tem 2,5%. Portanto, há aqui uma margem larga ainda, e estamos a comprar dois blocos económicos muito importantes, para que efetivamente haja a possibilidade de que o Banco Central Europeu, por essa via, comprando dívida ou emitindo títulos de dívida pública, possa vir a resolver a nível europeu aquilo que os bancos centrais nos diversos países faziam anteriormente. Portugal deixou de ter com o euro, como os outros países, um mecanismo de regulação que era a desvalorização, mas ganhou outras coisas, por exemplo, ao nível das exportações, ao nível do que nós podemos ir adquirir aos Estados Unidos, e depois o mais fácil, que também foi aqui dito, que é a liberdade de pessoas, mercadorias e as próprias transações, quando nós nos movimentarmos também, a facilidade que na prática é termos todos e falarmos todos no mesmo discurso em termos financeiros. Muito bem, Cancela Moura, pouco mais de 2 minutos para conversarmos sobre a Primavera Árabe. 2011 foi o ano que marcou as revoltas nos países árabes, que tinha começado, em boa verdade, no final de 2010 na Tunísia, que se estendeu em força em janeiro e também nos restantes meses na Tunísia, Iémen, Egito, Líbia, com várias manifestações, e que levou à morte de Muammar Gaddafi na Líbia, Cancela Moura, e também a deposição de Hosni Mubarak no Egito. São talvez as duas faces, os dois rostos desta Primavera Árabe. O que é que pode mudar nestes países? Eu acho que até existe aqui uma espécie de similitude entre o que seja a Primavera Árabe e a Primavera de Praga em 68. Não se pode dizer que os países estão a viver isto com 40 anos de atraso, porque eu gostaria de lembrar que isto não podia ter acontecido nessa altura. Toda a gente percebe que nessa altura existia a Guerra Fria e que este tipo de países do Médio Oriente e do Norte da África alinhavam-se ou com os Estados Unidos, os seus interesses nacionais eram alinhados ou com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Portanto, todos estes acontecimentos precipitaram, sobretudo, tendo em consideração o próprio processo de globalização. Isto é a parte mais positiva e isto de facto precipitaram-se porque o jovem que na Tunísia simulou pelo fogo em plena praça pública... Que deu o início simbólico a toda esta manifestação. Sim, e no fundo é um início interessante porque revela no fundo o protesto contra isso. Ele estava numa situação de precariedade, de desemprego, não sabia qual ia ser o seu futuro. Estamos no último minuto, e protestou no fundo contra essa dessa forma. Foi o pronúncio daquilo que podia acontecer depois. Gaddafi não quis o exílio político e morreu por opção em circunstâncias horrendas, e no Egito, no fundo, a própria globalização, o Facebook, fez com que a própria revolução se transformasse numa revolução de jovens qualificados que sabem o seu futuro. É um processo de democratização do mundo árabe, e não só, porque alguns não fazem parte desse mundo, que se faz por manifestações, mas também se faz por opções de ordem política que eles agora são obrigados a tomar. Lembro que no Egito
e na Tunísia já houve eleições e os partidos islâmicos foram afastados do poder. Vamos ver o que o futuro reserva para esses países em 2012. Estamos no final desta primeira parte. Já a seguir voltamos com o que de mais importante se passou em 2011, mas no desporto. Então, até já.